Olá, mais uma vez estamos aqui juntos e bem-vindos ao meu canal do YouTube, nosso canal, né? Ao nosso canal Crescendo na Graça. Para você estar aí confirmando a sua presença no canal, eu pediria que você clicasse no inscrever-se, ele se inscrevesse e deixasse um comentário. Porque você se inscrevendo e deixando um comentário, então eu vou saber que você está inscrito, certo? Deixa o comentário, dá um gostei aí, um positivo, um like, um dislike, como dizem os youtubers aí, né? Um like ou um dislike, mas eu espero um like. Então vamos estar aí mais uma vez, né, deixando uma mensagem para cada um de vocês aí, mensagem que tenho pregado na igreja e também compartilho aqui com vocês, meus seguidores aqui no YouTube, e também para as pessoas que não puderam ir à igreja, não puderam participar do culto, esse culto, né, do dia 13 de setembro, nosso domingo da família aí. Eu quero deixar então essa palavra para você e bem-vindos mais uma vez ao canal Crescendo na Graça, né? É, Compartilhe com outras pessoas aí, digam para eles procurarem o meu canal aí, né? Ou compartilhe o vídeo, ou indique para outra pessoa, copia aí o link, manda para alguém aí, né? Através da rede social que você tem aí. E também esteja dizendo para a pessoa me procurar, né, pelo meu nome, Natalino Mesquita, porque tem outros canais aí Crescendo na Graça, né? Então procura aí pelo meu nome, Natalino Mesquita, canal Crescendo na Graça, tá? Ok? Vamos à mensagem, vamos então aquilo que é o principal, que é a nossa meta nesse canal, que é estarmos transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho aqui uma mensagem que está no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, eu quero ler o versículo 9, do 9 ao 14, que diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras, as obras que nela há, serão destruídas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Temos esse texto então, e o título dessa mensagem é Que tipo de pessoas? Conforme nós lemos aqui no versículo 11, que tipo de pessoas, que pessoas não deveis ser, né? Então eu quero partir então do seguinte ponto: que tipo de pessoas é que herdarão o reino de Deus, que entrarão no céu? E partindo do princípio em que qualquer função que nós pretendamos a desempenhar nesse mundo, nessa vida, seja qual for a função, nós somos avaliados segundo aquilo que nós fazemos, segundo a maneira com que nós assim nos dispomos a fazer determinadas coisas. Se nós estamos concorrendo, somos concorrentes a uma vaga de emprego, por exemplo, dentro de uma profissão, dentro daquela profissão, para esta vaga de emprego você vai ser avaliado. As suas aptidões serão avaliadas. Você estará concorrendo com outras pessoas, né? Então, nós precisamos em tudo dar o melhor de nós para podermos estar, então, conquistando os nossos espaços neste mundo, nessa vida. Mas partindo do princípio em que nós somos avaliados, né, para determinadas
funções ou cargos a desempenharmos nesse mundo, nessa vida. Então, eu quero estar partindo desse princípio para dizer que nós, como cristãos, também estamos sendo avaliados, também seremos, no final, avaliados se somos aptos ou não, se estaremos aptos a entrarmos lá no reino de Deus, na glória de Deus, nos céus de Deus. Então nós precisamos estar, conforme diz o apóstolo Paulo lá no livro de Filipenses, prosseguindo para o alvo, correndo, né, a nossa carreira de fé, desempenhando a nossa fé cristã, de maneira que ao final sejamos aprovados. Eu quero estar analisando assim dentro do assunto, que observando o texto, algumas aptidões ou alguma maneira ou modos como as pessoas vivem. E também observando o texto, analisando que tipo então de pessoas nos convém ser para que sejamos aptos a morarmos com Deus, a herdarmos a vida eterna. No versículo 11 diz que nós temos que ter uma vida que estejamos vivendo em santidade. No versículo 11 nós lemos isso. Em santidade, né? Santidade, separação do mal, separação do pecado, separação das coisas ruins, das coisas destrutivas, separação do mundo e essas tendências mundanas que insistem em entrar na nossa vida, insistem em entrar até mesmo dentro da igreja. E nós sabemos que Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, e nós não somos deste mundo. Então nós não podemos andar de acordo ou no ritmo que anda este mundo, certo? Então isso se chama santidade, quando nós rejeitamos aquilo que é mal, aquilo que é tendencioso ao pecado, e tomamos a decisão de viver piamente ou em santidade para com Deus. Então no versículo 11 fala isto, né? Eu quero reler aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que tipo de pessoas não devem ser em santidade e piedade? Vamos estar, então, vendo um versículo aqui, que está em Lucas 6, versículo 31, onde o Senhor Jesus diz assim: assim como quereis que os homens façam a vós, fazei do mesmo modo a eles. Ou seja, quando nós queremos ser pessoas santas, nós devemos então estar observando isto, que nós precisamos ter em conta os nossos semelhantes. Porque quando nós somos pessoas separadas do mal, nós não causamos dano e não causamos o mal a outras pessoas. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: nós queremos colher das outras pessoas o bem. Nós queremos colher das outras pessoas coisas boas. Mas nós não estamos semeando isso. Nós não estamos plantando nas outras pessoas essas coisas boas. Então Jesus disse que tudo que nós queremos que as pessoas façam para nós primeiro temos que fazer para elas. Nós temos que plantar nas pessoas a semente do bem, a semente do amor, a semente das virtudes do Espírito. Então nós precisamos semear para que estejamos colhendo das outras pessoas aquilo que nós queremos colher, ou seja, que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam para conosco, mas nós devemos de plantar nas pessoas primeiro, né? Então, isto é estar fazendo o bem, é estar tendo uma vida de santidade, nos separando do mundo, nos separando do mal e tratando bem os nossos semelhantes. Também diz no versículo 11, uma vida em piedade, em santo trato, ou em santidade ou piedade, e piedade. Então, nós precisamos ser esse tipo de pessoas que não seja aquele cristão de boca para fora, ou seja, eu exerço a minha fé, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa do bem, mas isso só papo. Nós precisamos realmente viver a realidade daquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos ser.
pessoas que vivem em piedade, pessoas que praticam a piedade, pessoas que praticam o bem, pessoas que praticam a palavra de Deus, que vivem como Jesus vive. O próprio Senhor Jesus disse, né? Sigam os meus passos, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, seja como eu, caminhe comigo. Ele disse também que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E muitas pessoas dizem, é impossível, mas se nós não tentarmos, nunca vai ser possível. A Bíblia diz que devemos ser santos como Deus é santo, perfeitos como Deus é perfeito. Vocês viram o grau, então, né? O grau de aptidão que é exigida de nós para entrarmos no céu? Não é qualquer um e não é de qualquer jeito, né? Tem um texto que diz que a fé não é para todas e eu me assusto com isso às vezes, né? Como a gente observa que realmente certas pessoas parece que não estão nem aí. Em piedade, então, em plantar o bem, em fazer o que é certo, em praticar a piedade, o que é bom, né, para os outros e não somente para nós. No versículo também 12 e 13, diz que nós temos que ser pessoas que vivam aguardando a vinda de Jesus. Deixa eu ler aqui. Versículos 12 e 13. O que diz aqui? Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. A vinda de Cristo, né? Em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se desfarão, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha aí, então, aguardando a vinda de Jesus. E é uma coisa que também muito cristão não se apercebe que não está vivendo. A gente sempre viu como se Cristo fosse voltar daqui um século. E o Senhor Jesus disse que os sinais antecederiam a sua vinda. Nós observando em volta aí, da maneira que o mundo está vivendo, da maneira que anda a mentalidade da humanidade, nós vemos que os sinais de Jesus Cristo estão ao nosso redor. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não retarda a sua promessa, como diz aqui na palavra de Deus, né? Mas sabemos que a palavra de Deus se cumprirá. E o Senhor Jesus virá repentinamente. O dia de Deus vem repentinamente, como disse aqui no texto, como ladrão. O ladrão, você não sabe o dia que ele vai vir, a hora que ele vai vir para roubar a tua casa ou roubar você. A gente não espera o ladrão. Então, que não aconteça assim com relação à vinda do Senhor Jesus, né? Porque no versículo 10 aqui que diz que o Senhor virá como ladrão, ou seja, numa hora em que não pensamos, em que não esperamos, ele virá. Mas a maioria dos cristãos parece que não estão esperando esse dia, parece que não estão esperando esse momento. Vivem aí dissolutamente, vivem aí muitas vezes até mesmo fora daquilo que é padrão de vida, de santidade, de piedade de cristão. Vive aí dando mau testemunho, vive aí envergonhando o evangelho, envergonhando a igreja, envergonhando a palavra de Deus, apesar que a palavra de Deus é impossível envergonhar, porque ela é de Deus, né? E Deus ela pela sua palavra. Mas vivemos aí, muitas vezes, né, certos cristãos dando mau testemunho, representando mal a pessoa de Cristo, representando mal a sua fé cristã. Enfim, são pessoas que parece que não estão aguardando a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus, a segunda vinda, a volta de Jesus. Então, no versículo 12 e 13 diz que nós temos que ser esse tipo de pessoas que estão aguardando, esperando. Aqui em Filipenses 3, no versículo 20, diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então devemos estar em todos os momentos aguardando o Salvador, que descerá do céu para nos levar para a nossa cidade, ao qual aguardamos morar no céu, né? Então, do céu virá o nosso Salvador e a nossa cidade está no céu, como diz aqui. Então nós devemos viver aguardando, conforme diz aqui nos versículos 12 e 13, devemos ser esse tipo de pessoas que aguardam a vinda do Filho de Deus para que possamos morar
então no céu com ele. Também diz aqui no versículo 14 que nós temos que ter uma vida, né, imaculada. Nós lemos aqui: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais guardados imaculados, imaculados. Ou seja, sem nenhuma mácula na sua vida. O cristão, ele tem que ser assim. Não adianta nós dizermos que é impossível, porque se nós colocarmos na cabeça que é impossível, nós nunca vamos tentar. Então nós precisamos assumir a nossa identidade cristã e nós precisamos assumir nossa identidade de Cristo, a mente de Cristo em nós, e estarmos vivendo realmente em santidade e procurando não viver uma vida maculada, manchada pelo pecado. É uma vergonha muitas vezes, né, a maneira como certas pessoas vivem, achando que não prestarão contas a Deus. Eu não estou falando de pessoas não cristãs, de incrédulos, de pessoas não convertidas. Estou falando de pessoas cristãs, convertidas, aquelas que andam, né, com Cristo, dizem que andam com Cristo, dizem que se entregaram a Cristo, dizem que nasceram de novo, dizem que se converteram. Então eu estou falando dessas pessoas. Então, conforme diz na palavra de Deus, imaculados. Jesus Cristo, no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, ele, no versículo 3, ele tomou a criança, pôs no meio dos discípulos lá, e ele disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, olha bem, é preciso se converter para ir para o céu, hein? Não é ter uma religião, é se converter, é mudar de vida em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pela lavagem da palavra, conforme diz a palavra de Deus, e pelo batismo nas águas. Se você tem sua religião que te impede de batizar nas águas, ó filho, infelizmente está fora, tá? Tem que nascer de novo, se converter, se batizar e seguir a Cristo. Procurar ser perfeito, não ter mácula, não ter nenhuma mancha no seu testemunho. Conforme Jesus disse assim, ó, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu procurei aqui no dicionário bíblico a palavra imaculados, que não tem mácula ou mancha de pecado, que é puro, que é inocente. Então aí bate com o que Jesus disse: se vocês não se tornarem como este menino, ou como um menino, como uma criança não tem mácula, não tem pecado, não tem problema, né? É pura, é inocente. Nós temos que nos converter, nos tornarmos de novo como essas crianças sem mácula. Jesus apaga o nosso pecado passado e nós passamos a viver uma nova vida em Cristo, certo? Uma vida imaculada. E também diz aqui no versículo 14, né? Imaculados e irrepreensíveis em paz, certo? Então, irrepreensíveis, porque conforme eu comecei falando, nós somos avaliados segundo as nossas aptidões, seja para qualquer coisa que nós vamos fazer. E na vida cristã também estamos sendo avaliados a todo momento por Deus e pelos homens, né? Pela palavra de Deus. Então nós precisamos estar aptos e irrepreensíveis, diz, ou seja, não tendo do que do que ser apontado em nós, não tendo motivos para apontarem coisas em nós que venham ser repreendidas, que sejam irrepreensíveis das nossas vidas. Então nós precisamos estar vivendo uma vida sem mácula, sem pecado, né? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, acho que 2,5 ou 2,15, não sei, 2,5 ou 2,15, acho que 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, certo? Então é assim, nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovados, que não tenha nada em nós que venha nos tornar repreensíveis. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis, ou seja, que não tenha nada o que repreender em nós. Então esse tipo de pessoa a que se refere a Bíblia aqui, que tipo de pessoas nos convém ser?
né? Para que esse dia aqui não venha nos pegar desprevenidos. Que tipo de pessoa nos convencer para herdarmos esta promessa de estarmos morando na cidade celestial após a vinda de Jesus, a volta de Jesus, em que o mundo vai lamentar, o mundo vai agonizar. A Bíblia diz lá na palavra profética de Jesus que a humanidade vai estar então rangendo os dentes, pranteando, né? Estar realmente muito atribulada e arrependida de não ter cedido ao Evangelho e não ter se convertido. Irrepreensíveis. Em Filipenses 2,15 diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis, olha aí, e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha só, as aptidões que nos são exigidas, hein? Inculpáveis, que não tem nada do que nos culpar. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A palavra de Deus está dizendo aí que no meio de uma geração, de um povo, uma humanidade corrompida, perversa, que estão vivendo nas trevas, nós devemos resplandecer como luz. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então nós temos que resplandecer a luz de Cristo em nós, no meio desse mundo, dessas pessoas, dessa humanidade, dessa sociedade corrompida, né? E perversa, que diz aqui na palavra de Deus. No versículo 17 aqui, de 2 a Pedro, né? Eu não li o versículo 17, mas diz assim, ó: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, ou seja, antecipadamente, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então, que tipo de pessoas também nos convencer? Pessoas que estejam vigiando e que não se deixem enganar, porque tá assim, ó, tá cheio de falsos profetas, falsos mestres, pessoas que se levantam aí se dizendo cristãos, né? Liderando movimentos aí fora da palavra de Deus. Tá cheio de falsos profetas que estão abrindo aí ministérios, movimentos baseados em novidades aí que descobriram agora, seitas que se formam dentro do meio cristão, pessoas que descobriram uma nova verdade e agora estão proclamando essa nova verdade e dizendo que todos os demais que estão fora dessa nova verdade estão fora do reino, não estão entendendo a palavra de Deus, estão fora das promessas de Deus, verdadeiras seitas aí, né, que surgem liderados por falsos mestres, evidenciando os sinais da vinda de Jesus. Então, a Bíblia diz aqui para nós não nos deixar enganar por essas novas verdades que surgem aí. Eu tenho visto aí pregadores pregando, né, e dizendo que todos os outros que não estão dentro da verdade deles são muitas vezes até ridicularizados, né? São muitas vezes as pessoas que ouvem as mensagens deles veem no tom deles uma certa zombaria com relação à nossa fé. Mas a Bíblia diz que nós devemos manter a tradição do Evangelho. Então, essas novidades que surgem por aí, novas verdades, né, novas maneiras de analisar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, seitas e pessoas aí que são sinais da vinda de Cristo, homens, conforme diz aqui, né, abomináveis, enganosos. E nós devemos estar vigilantes para não cairmos das lábias, das falsas verdades deles e venhamos a estarmos descaindo da nossa firmeza na fé e na palavra de Deus. Concluindo, então, quero deixar para você esta palavra de que nós devemos aguardar atentos. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Pessoas que estejam aguardando, pessoas que vivam em santidade, em piedade, né? Que aguardem a vinda de Jesus.
com uma vida imaculada, sem culpa, irrepreensíveis, e que não se deixam enganar, não se deixam aí demover da sua fé por essas novidades que surgem por aí, né? Novas coisas, novas unções, novos movimentos, novos isso, novos aquilo. Olha, a palavra de Deus, ela se renova todo dia em nós, mas ela é a velha palavra de Deus que foi pregada desde o princípio. E o Espírito Santo não traz nenhuma novidade que não esteja dentro da palavra de Deus. Se não está dentro da palavra de Deus, corre, foge, não esteja aderindo. Tudo que é de Deus já está relatado nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nos ensinos doutrinários das epístolas, no Velho e no Novo Testamento. Então, em 25:13 de São Mateus, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então esteja atento, não sabemos o dia nem a hora, sabemos a época é esta. Olhem os sinais ao seu redor, não durmam, estejam atentos. E em 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, que tipo de pessoas devemos ser? Pessoas que estejam crescendo na graça. É o nome do canal aqui. Crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você seja uma dessas pessoas que tenham essas aptidões aí que nós relatamos aqui, e que não são só essas, são muito mais, mas abordamos algumas aqui. Deus abençoe a sua vida, quero orar com você, orar por você. Incline sua cabeça, pense em Jesus, talvez se sinta inseguro, mas então é impossível, ó. Disseram isso para Jesus também, ele disse, ó: para Deus não existe nada impossível. Deus tem o poder, né, de mudar a nossa vida se nós estivermos em conformidade com Deus, deixarmos Ele mudar. Se nós estivermos cedendo para que Deus mude, Ele tem poder para nos transformar naquela pessoa que Ele quer que nós sejamos para o dia da sua vinda. Vamos orar juntos agora? Incline sua cabeça, pense em Jesus. Quero orar por você e com você. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego essa pessoa que ouviu essa mensagem. Entrego nas tuas mãos para que essa pessoa tenha, Deus, dentro de si a firmeza de estar se decidindo a se converter, a mudar, Deus da glória, a estar caminhando de maneira que seja agradável diante de ti e diante dos homens. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, às vezes em que falhamos quando queremos atingir o alvo, mas nós erramos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa, dando a esta pessoa direção, dando a esta pessoa, Senhor, condições, sabedoria para que ela possa discernir, ó Deus, que ela possa estar observando se a sua religião está dentro da palavra, para que possa estar então renunciando por amor a ti e se convertendo ao Senhor pelo poder do teu Espírito. Estejas curando esta pessoa de todo mal, estejas libertando esta pessoa das garras do inimigo, das garras do diabo, de tudo aquilo que seja, meu Deus e meu Pai, imposição do diabo, que seja tribulação infernal na vida desta pessoa, esteja libertando de toda a opressão do inferno, e esteja, Senhor Deus, dando a esta pessoa forças para que ela possa, Senhor, vencer o pecado. Estejas curando também o corpo, estejas curando a mente, as emoções. Esteja, Senhor Deus, abençoando esta pessoa que está com Covid, que esta pessoa venha ser curada por Ti. Agora, esta pessoa que está assistindo este vídeo também, e que tem na sua família alguém que esteja doente, esteja com qualquer tipo de doença, seja repreendido agora essa enfermidade na vida dessa pessoa, e ela venha sarar, meu Pai. Em nome de Jesus, seja repreendido o Covid do nosso país, da nossa cidade, da nossa vida, da igreja, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa aqueles que governam sobre nós, que as suas decisões sejam de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, e que na sabedoria da tua palavra eles venham nos governar também. E assim abençoa as autoridades que nos governam. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e paz seja contigo.